Olá, tudo bem? Eu sou a Elis. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal Bio Esplendor no sítio Terra da Minhoca. E eu estou começando essa gravação mostrando esse céu com essas nuvens bem carregadas. Olha ali, uma nuvem negra. Tá bem fechado o tempo aqui, apesar de no fundo mostrar esse azul maravilhoso, céu lindo, mas completamente carregado. As nuvens estão pesadas. Eu estou em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e aqui tem feito uns dias de chuva, né? Choveu ontem à noite, choveu hoje pela manhã, cedo, e depois parou a chuva, mas o tempo tá assim. De vez em quando abre um pouquinho de sol, mas na maior parte do tempo tá assim nublado e com as nuvens bem carregadas, como vocês estão vendo aí, ó. Mas é bonito, né? É a natureza se mostrando. Eu vim fazer um replante de... Na verdade, replante não. Eu quero fazer uma colheita de mudas de pálida que eu estou há dias para fazer, né? Para retirar aqui as mudinhas. E aí eu resolvi gravar porque pode auxiliar, né? Quem está começando aí no cultivo de suculentas. Pode, às vezes, ficar na dúvida de como fazer, como tirar muda, qual o momento melhor para tirar as mudinhas. E aí olha só, gente, tô falando aqui e abriu um solzinho, ó. Tá aí o tempo bem carregado, mas de vez em quando abre solzinho. Mas vai e volta, ó, já diminuiu de novo. Então eu vou retirar as mudinhas aqui e a gente vai conversando. Depois eu vou mostrar como que eu vou fazer o plantio e eu vou mostrando para vocês, né? Então, para auxiliar aí quem não sabe o momento correto de tirar as mudas. Aqui eu tenho várias mudinhas, né, da pálida, tamanhos variados, tem umas mudas maiores, tem umas mudas bem pequenininhas. Aqui já tem uma muda bem formada, já bem grande. Elas estão sujinhas assim porque foi cortada a grama e aí salta, né, a grama nas plantas e fica assim. Acabei que eu não consegui limpar tudo ainda e aí elas vão se virando assim, tá? Bom, essa é a Echeveria pálida, como vocês estão vendo, ela está com haste floral aqui, linda de viver. Olha essa coloração dessa haste, muito bonita, né? Até o ramo aqui bem colorido, né? Elas estão no sol pleno, aliás, estão no tempo, né? Porque sol pleno agora no caso não tem nenhum, mas eu quero dizer que elas são cultivadas aqui no tempo, então pegam sol, pegam toda a chuva e como eu comentei aqui tem chovido bastante, mas elas gostam, né? Vocês podem ver aqui tem algumas outras espécies e todas elas apreciam muito ser cultivadas no tempo. Depois no outro vídeo eu vou mostrar para vocês, fazer um pequeno tourzinho aqui das plantas, para vocês conhecerem um pouquinho do que nós temos aqui no sítio. Então eu vou retirar essas mudas aqui e volto com vocês. Eu vou cortar as que eu conseguir puxar para tirar com raiz, eu vou tirar com raiz, mas as que não tiver raiz e que tiver só presa no caule, eu vou fazer o corte, tá? Então eu vou tirar e volto mostrar para vocês. Então já fiz aqui a colheita, vamos dizer assim, né, das mudinhas, e algumas eu tirei com raiz, ó, veio com raiz, e outras eu tive que cortar, fazer a poda, porque tinha muitas mudinhas juntas, e aí eu quis preservar, né, essas mudinhas menores, deixar ali para elas se desenvolver. E ó, ver como elas estão judiadas, né, porque tava muito cheio de mudas aqui, e aí elas ficam embaixo, não pega luminosidade, e aí ficam mais fraquinhas. Então agora
como eu abri aqui, tirei as mudas, elas vão ficar mais, vão ficar mais fortalecidas, né? Com o tempo, e aí vão se desenvolver melhor. Ali também eu tirei dessa aqui, deixei só as menorzinhas ali no caule. Aqui eu precisei cortar essa grande aqui, ó. Eu queria tirar ela bem da base, mas eu acabei podando, porque senão eu ia tirar as mudinhas que estão aqui no caule dela. Então eu deixei. Eu vou tirar mudas, tenho mais aqui de uns outros vasos. Ó, tem isso aqui também é Echeveria pálida. Ali também tem uma outra pálida. E tem mudinhas aqui eu quero tirar, até para aliviar um pouco o vaso, que o vaso tá cheio. Aqui tem várias outras espécies. E aí eu vou tirar a mudinha ali para liberar o vaso também. Nessa outra aqui, ó, também tem umas mudas bem grandes já. E aí eu vou tirar. E nessa aqui também, tá cheio de mudinha aqui, tá? E qual é o melhor momento de tirar? Essas aqui são mudas que já estão grandes, né? Então pode tirar tranquilamente. Aqui tem umas menorzinhas das que eu tirei. Que também podem ser tiradas, ó. Claro que o ideal é deixar crescer mais, né? Esse aqui é um tamanho de muda perfeito, pode ser tirado. As menorzinhas também vão sobreviver? Vão, mas elas vão sentir mais, né? Então o ideal é que deixa um pouco mais. Eu acabei tirando porque estava tudo muito junto, e aí eu tirei também. Mas nesse ponto aqui pode deixar crescer um pouquinho mais. Ali tem uma sujeirinha que eu tirei, ó, então é bom fazer a limpezinha. Vai juntando muita folha que vai secando, né, na base da planta. E aí pode aproveitar e fazer essa limpeza. Então é isso, eu vou agora preparar os vasinhos e aí mostro pra vocês então fazendo o plantio delas. Bom, estou eu aqui com as minhas mudas e com os meus vasinhos já com substrato. Bom, e aí principalmente você que está começando no cultivo de suculenta, que não tem muita experiência, vai me perguntar: tá, mas e o que eu vou colocar no meu substrato? Onde é que eu vou arrumar esse substrato? Primeiro que existem substratos prontos, né, para diversos tipos de plantas, inclusive para suculentas e cactos. Você pode ir na floricultura, no garden, em supermercados e comprar a mistura pronta, né, substrato pronto. Mas, né, quando você começa a ter muitas plantinhas, talvez não seja tão viável financeiramente falando, você só comprar o substrato pronto, e aí você vai ter que fazer o seu próprio substrato, né, a sua mistura de substâncias para fazer o seu plantio. E aí o que eu vou te dizer é que não existe uma receita que seja ideal para todos que cultivam suculentas, né? Porque outros fatores influenciam no substrato ideal. Então o substrato que é ideal para mim não necessariamente vai ser ideal para você. O nosso país ele é muito grande, né? Ele é um país que existe uma variação muito grande de clima, né? Temperatura, a questão das chuvas, locais que as chuvas são muito espaçadas, outros locais que chove bastante, a umidade relativa do ar, tudo isso influencia na composição do substrato. Então não adianta eu te dizer que o meu substrato é melhor se você mora lá no Nordeste. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul. Aqui chove bastante, né? Aqui a umidade do ar é elevada, faz frio. A composição dos materiais que eu encontro aqui é diferente da composição dos materiais que você encontra aí. Então, a única regra, assim, vamos dizer, em relação ao substrato para quem cultiva suculenta, é que ele deve ser bastante drenável. O que é isso? Ele deve escoar bem a água. Então, quando você faz a rega, a água tem que escorrer pelos furos do vaso, né? Não pode ficar empoçado aqui. Então, essa é a regra, vamos dizer assim, unânime para composição de substrato para quem cultiva suculenta, tá? E o que pode ter nesse substrato? Pode ter uma parte de
terra vegetal, pode ter uma parte de material inerte, um pouco de adubo, que pode ser adubo orgânico, humus de minhoca, pode ser adubo químico como o NPK, né, ou adubo de liberação lenta como o osmocote, basacote, enfim. Então, tudo vai depender também do material que você tenha na sua região. Então, não adianta te dizer, você usa musgo, esfagno na composição do seu substrato, se aí na sua região você não vai conseguir achar com facilidade. Claro que a gente tem a facilidade de hoje em dia de comprar as coisas pela internet, mas talvez não seja o seu caso, ou talvez você não queira, né? Quer ter acesso a um material que seja mais fácil de encontrar na sua região. Então, a gente pode colocar esses materiais, perlita, né, que é um material inerte, casca de arroz carbonizado é muito bom, né, eu utilizo aqui a casca de arroz carbonizada, tá? Não a casca sem carbonizar, mas a carbonizada é muito boa para fazer composição no seu substrato. Eu uso humus de minhoca, porque aqui nós produzimos humus de minhoca, né? Até tem um videozinho aí que, para quem se interessar pelo assunto, pode ver como é que nós fazemos aqui no sítio a produção do humus. Então eu uso também, só que em uma quantidade moderada, né? Não é a maior parte do seu substrato. A matéria orgânica tem que ser numa quantidade menor. Então, a gente pode até falar mais sobre substrato, mostrar algumas alternativas para vocês em outro vídeo, tá? Então, vamos aqui ao plantio das mudinhas, então, que eu coletei lá. Bom, primeira coisa, eu fiz o corte, né? Algumas eu mostrei para vocês que eu tirei com a raiz, mas na maioria delas eu fiz a poda, né? Então, eu fiz um corte. Então, aqui vocês podem ver que existe uma ferida, né? Então, uma ferida aberta. Então, corre o risco aqui de acontecer uma contaminação por fungo, por bactéria, por vírus e também pragas terem acesso mais facilmente aqui. Então, o que acontece? Você pode usar um cicatrizante, você pode usar cola instantânea, passar nessa partezinha aqui da ferida, tá? Pode usar canela em pó, eu gosto muito da canela porque é um produto bem natural, e aí você pode utilizar, ou você não precisa colocar nada, você pode deixar isso aqui exatamente como eu fiz aqui, ó, que eu coletei e deixei nessa bandejinha aqui. Você pode deixar isso aqui por alguns dias, uns 4, 5 dias, que essa partezinha aqui vai secar, e aí vai ocorrer a cicatrização, e aí depois você plantar. Eu, no caso, já estou acostumada a fazer o plantio direto, né? Porque o meu substrato ele tá bem sequinho, né? Ele tá escuro assim, não é porque tá molhado, é porque tem uma terra vegetal aqui, né? Mas ele tá bem sequinho. Então eu vou fazer o plantio. Como é o plantio? É só você apoiar isso aqui, vou tirar essas folhinhas de baixo aqui, ó. E vir aqui e colocar no seu substrato. Tá pronto, tá? Eu não vou regar, vou deixar aqui uma semana sem regar essa muda, né? Porque ela não tem raiz. Se eu quiser, eu poderia regar aquela mudinha, as mudinhas que tem raiz, como essa aqui, ó. Essa aqui ela já veio com raiz, então eu posso plantar, né? Vou fazer um furinho aqui no meio. Plantar ela, fechar aqui, tirar essas folhinhas secas. E essa aqui, então, eu já poderia regar porque ela tem raiz. Eu não vou regar de qualquer forma, nem mesmo essa aqui, porque o clima aqui tá bastante úmido, como eu comentei, tem chovido bastante. Então, não há necessidade de eu regar. E ela tava lá no tempo, né? Então, ela tá bem hidratada. Então, não preciso regar, tá? Mas se você tá num local numa região aí em que é bastante seca e você passou um cicatrizante aqui ou esperou alguns dias para cicatrizar para depois fazer o plantio, você pode regar, não tem problema nenhum, tá? Eu não vou porque não há necessidade aqui. E aí é só colocar então as mudinhas aqui nos vasinhos, tá? Vou continuar colocando aqui e já volto para mostrar para vocês.
mudinhas plantadas. Até tive que pegar mais alguns vasinhos porque faltou. Então, nossa colheita aqui, que vocês colheram junto comigo, resultou em 28 vasinhos de mudas. Eu fiz até 5 ali, ó, peguei uns vasinhos maiores porque as mudinhas já estavam bem grandes. Olha essa que bonita. Bem bonitinha a muda. Então, tem tamanhos variados, né, porque tinha tudo quanto era jeito, mudinha lá, umas bem por baixo, assim, que estavam mais sofridinhas. Mas agora elas vão se ajeitar aqui nos vasinhos e logo enraizam e vão ficar bem bonitas. Então eu vou deixar aqui, eu tô num lugar coberto aqui, na estufinha, e vou deixar elas aqui pega bastante luminosidade, mas não pega chuva, porque tem chovido bastante, né? Então vou deixar elas aqui só por causa da chuva e eu não quero que elas sejam molhadas agora, porque a maioria delas está sem raiz. Mas logo depois eu já vou colocá-las no tempo, né, para elas já crescerem fortes e bem adaptadas. Então é isso, eu espero que alguma coisa tenha sido útil, principalmente para quem está começando, né, que tem muitas dúvidas no cultivo de suculentas. E esse plantio, essa forma como eu fiz aqui, vale para várias outras, né, para outras espécies de suculentas, que a forma de você tirar a mudinha, para as suculentas que dão mudas no caule, como a pálida, né, como a Echeveria pálida, a forma é a mesma. Né? Inclusive eu tenho que tirar várias mudinhas ali da Graptoveria Fred Ives, que é outra que eu tenho e que eu adoro, que fica enorme. E tem muitas mudas lá, eu tenho elas em canteiro, nos vasos, e tá cheio de mudinhas que eu preciso fazer igual eu fiz aqui com a pálida. Então, a forma como se faz para essas espécies que dão mudinhas no caule é a mesma, né, para todas elas. Então, espero que tenha sido útil aí para você que está iniciando no cultivo de suculentas e está cheio de dúvidas, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se gostou, então curta esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Ajude a gente aí a promover mais vídeos de dicas de cultivo de plantas, não só de suculentas, como outras plantas que nós cultivamos aqui no sítio. E para quem gosta também de vida simples, cultivo simples, e nos acompanha aí então, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima.